tarde. O tema sobre o qual eu vou falar um pouco com vocês se refere aos recursos excepcionais, tema este que foi objeto de estudo a minha carreira inteira, minha tese de doutoramento foi sobre recurso extraordinário. Então, vamos falar a respeito do que mudou no novo Código. Mas antes de falar sobre o que mudou, é preciso que a gente saiba, ou que diga, o que não mudou. O que não mudou não foi por culpa do legislador do CPC. O que não mudou foi a estrutura e o organograma do Poder Judiciário, que tudo converge para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. O nosso Brasil, o nosso país, se diz uma federação, e é uma federação de fachada. Porque o que regula a vida do cidadão brasileiro são leis federais. É a Constituição Federal e leis federais. Qual é o reflexo que a gente tem na nossa jurisdição? Leis estaduais no Brasil não regulamentam quase nada, para não dizer nada. Todos aqui somos operadores do direito e, a grande maioria advoga. Reflitam e pensem qual foi a última vez que vocês citaram numa petição uma lei estadual. Ou eu pergunto a vocês quem já leu a Constituição do Estado de Santa Catarina ou a Constituição do seu respectivo Estado. As Constituições estaduais no Brasil são adaptações, algumas grotescas, da Constituição Federal. O Brasil sempre foi um país unitário, o Brasil era monarquia, e essa divisão Estado sempre foi algo meio, usando a expressão, fake. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América. E aí, não vou ficar falando sobre história, mas o fato é que 13 colônias originárias abrem mão de parte da sua autonomia e entregam para o ente federativo maior para se formar os Estados Unidos da América. Qual é o reflexo que a gente tem na jurisdição? O que regulamenta a vida do cidadão norte-americano são leis estaduais. E isso na jurisdição significa que o processo que começa em determinado estado termina em determinado estado. O processo começa na Califórnia, termina na Califórnia. Não vai para a Suprema Corte norte-americana. No Brasil não é assim. No Brasil, todo acórdão de segundo grau, seja de tribunal regional federal, seja de tribunal estadual, tem potencial para ser objeto de um recurso especial. Por quê? Porque os acórdãos tratam de leis federais. Quando não tratam de leis federais e também da Constituição, e aí a parte tem recurso especial, recurso extraordinário. Aí o Brasil tem 106 milhões de ações tramitando. É um número recorde, pelo que eu tenho conhecimento. Isso também, numa relação com a nossa população, significa que para cada 2 cidadãos nós temos uma demanda. Quem já me viu falar em outras conferências, eu sempre brinco, a minha filha está com 2 anos, a Isadora. Daqui a pouco eu vou ajuizar uma ação para a Isadora, para ela entrar, não é, na média. Já que a minha esposa não tem nenhuma ação e nem a minha mãe, então a família com 4 tem que ter direito a 2 ações. Percebam, tudo isso converge para o STJ, tudo isso converge para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos 106 milhões represadas e, de alguma forma, essas demandas, todas as ações, podem chegar ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Bom, isso está previsto na Constituição Federal e não era o CPC que poderia mudar isso. Então, isso não foi alterado. Por isso que eu estou falando que a questão da taxatividade, o número de recursos, foi reduzido de 12 para 9. Porque você pega a listagem que a gente tinha de recursos no Código 73, vocês vejam aqui que tem 8 incisos, mas na verdade nós temos 12 recursos, porque o agravo que ali está é gênero de 5 espécies, então você tira 7 mais 5, 12, isso a gente consegue somar ainda no campo do direito. Pois bem, o novo Código, se vocês olharem, nós temos 9 recursos. Saíram 3 recursos, os embargos infringentes, saiu também o agravo retido, e isso foi falado hoje de manhã, e saiu o agravo regimental. Na verdade, ele foi incorporado pelo agravo interno. Pois bem, essa trinca que a gente vê aqui de recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, são recursos constitucionais previstos expressamente na Constituição. E, portanto, o legislador do Código jamais poderia mexer neles, e, de fato, não mexeu. Não pode retirar, não pode ampliar a hipótese de cabimento, não pode reduzir. Ou seja, o que pode fazer é alguma coisa ligada aos seus requisitos,
não é, de admissibilidade formal, etc. E isso foi feito. Bom, a consequência de a gente ter um sistema em que todas as demandas podem chegar ao STJ e ao Supremo, fez com que esses dois tribunais se transformassem em tribunais especialistas em não julgar. O que o Supremo Tribunal Federal faz e o STJ faz, em termos de recurso extraordinário e recurso especial no Brasil, é um negócio impressionante. São tribunais especialistas em não julgar. Os números são gigantescos. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro julga, em média, no ano, 100 mil processos. A Suprema Corte Norte-Americana, corte que nosso Supremo sempre olhou, julga 60 processos. 60 mil, Pedro? Não, 60. 5 dúzias. Enquanto isso é quase a média de que um ministro no Supremo julga por dia. Alguém aqui consegue fazer 60 petições por dia? Nem de juntada de procuração. Porque o SAGE vai travar. Não vai dar. Mas o Supremo, por sua vez, julga. Julga 100 mil processos por ano. Quando a gente vai ver o teor das decisões, vai verificar que, na verdade, são 100 mil decisões, mas desse corpo inteiro, 2% julga mérito do recurso, o que significa que 98% dos recursos são inadmitidos, porque não preenche os requisitos da admissibilidade. Isso é a vitória do checklist sobre o direito. Aliás, não é? A vitória do processo é a derrota do direito. Porque há muito tempo que a gente inverteu as coisas. O processo ficou mais importante do que o direito. É por isso que a gente está aqui, numa quinta-feira chuvosa, com a casa cheia. Isso é legal, mas talvez não seja tão bom assim. Porque a gente quer saber o processo. Porque a gente pode perder um processo em relação ao direito material, mas nós, advogados, não conseguimos explicar para o cliente que a gente perdeu o processo porque a guia do preparo foi preenchida à mão. E essa jurisprudência, durante anos, prevaleceu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O que o Código se propôs a fazer foi combater isso. E aí, alguns autores, eu sou um deles, vimos chamando de princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. Mas isso é o que mudou. Antes de chegar lá, para seguir o roteiro, e eu não vou passar do tempo, prometo, o que não mudou ainda foi algo que havia sido aprovado no Código aprovado, sancionado e publicado no dia 16 de março de 2015, mas que durante o período da vacatio legis, período de um ano, sofreu uma reforma. Essa reforma eu venho chamando, para quem gosta de Star Wars, o Império Contra-Ataca. O que havia feito o CPC? O CPC havia, de alguma maneira, abriu as portas do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Com, por exemplo, o fim da admissibilidade bipartida desses recursos. Nós sabemos muito bem que a gente sempre interpôs recurso especial perante os tribunais estaduais e federais. 90 e poucos % desses recursos são inadmitidos pela admissibilidade no tribunal local, e aí a parte é obrigada a agravar. Isso tinha sido retirado do Código. Isso foi aprovado e sancionado pela Presidência da República. Mas no dia 4 de fevereiro de 2016, em torno de um mês antes do Código entrar em vigor, a Lei 13.256, a do Império Contra-Ataca, porque isso foi uma resposta dos tribunais superiores em relação àquilo que havia sido aprovado, o artigo 1030 foi revogado do Código. Então, a admissibilidade bipartida, ela simplesmente foi retirada no campo só da apelação, mas havia sido aprovado na apelação e também recurso especial extraordinário. Só que para recurso especial extraordinário, isso foi alterado no período da vacatio legis para que tudo ficasse como sempre foi. E, de fato, é o que a gente tem. Agora tem um ponto. No Brasil, a gente faz lei numa brincadeira de ensaio e erro. Na minha advocacia, eu nunca vi um advogado interpor o recurso especial, que talvez seja o recurso mais técnico que a gente tem, já sabendo que o recurso vai ser inadmitido, porque é isso que a gente vê todos os dias, e depois não agravar. Mas o CNJ fez uma pesquisa e começaram a chegar os números. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 50% dos recursos inadmitidos não havia interposição de agravo. Mas como assim? 50%? É, 50%.
Quer dizer, então, que metade dos advogados que interpõem recurso especial, inadmitido recurso pela vice-presidência, não interpõe agravo? Não. Bom, então esse filtro funciona. Esse filtro funciona. Porque isso significa que a ação, aquela demanda transitou em julgado. Quanto tempo mais vai demorar no STJ ou no Supremo? 5 anos? 6 anos? 3 anos? 10 anos? O número, por exemplo, do Tocantins, estive dando um curso lá faz uns 2 anos atrás, o Mouta estivemos juntos em Palmas, né, professor? E a vice-presidente do tribunal disse que lá o percentual é de 70% de não recorribilidade, o que significa, então, que os processos estão transitando julgado nos tribunais estaduais. Opa, federação. Só que há um problema. A Constituição Federal atribui ao STJ e ao Supremo a competência de unificar a jurisprudência no Brasil. Para que uma lei tenha uma interpretação idêntica aqui em Santa Catarina, a mesma no Paraná, a mesma no Piauí. Eu não sei se isso é o melhor sistema para um país de dimensões continentais como o nosso, uma população gigantesca, com 106 milhões de ações. O reflexo disso é essa jurisprudência lotérica que a gente tem, não é? Onde, na verdade, o direito da parte, muitas vezes, é decidido na hora do sorteio. Se cai na primeira vara, eu ganho, se cai na segunda, eu perco, se cai na terceira, eu ganho 5 mil, e na outra ainda, se cair na sexta, eu sou ainda condenado por litigância de má-fé. É o que o Código tenta combater com o sistema de precedentes. Princípio da isonomia substancial. O que significa isso? Decisões iguais para casos iguais. Então, você tem N situações em que a ausência de um relator ou de um componente de determinado órgão colegiado naquele dia na sessão vai determinar a sua vitória ou derrota. Porque você sempre ganhava ali por 2-1, mas naquele dia furou o pneu de um dos dois que julgava a seu favor. E veio um substituto que acompanha o voto de divergência. E aí eu tenho um caso, por exemplo, de 18 ações idênticas, em que 17 venceram e o último perdeu. Sofre bullying no condomínio dele. Como é que se explica isso? Vejam que tudo isso sempre coloca em xeque a nossa atividade, a nossa relação com o consumidor da justiça, que é o jurisdicionado. Só que quando a gente fala sobre o novo código, parece que o novo código vai resolver uma série de situações que está fora da lei. O código não se propõe a resolver um problema de um país que não funciona. A gente não consegue resolver os nossos problemas entre particulares. Tudo no Brasil é judicializado. Tudo no Brasil é judicializado. Porque a gente sempre espera que um terceiro resolva o nosso problema. Então é um pouco da nossa cultura isso. A gente não consegue resolver. Ontem a gente conversou aqui e todos disseram, mediação e conciliação não vai pegar no Brasil. Porque daí também tem um outro fenômeno que o Brasil tem. Tem lei que pega e lei que não pega. Eu espero particularmente que o código pegue, porque eu sou um otimista em relação ao novo código. O código tem suas falhas? É óbvio que tem. Um código que passou por tantas mãos, naturalmente é um código que tem mais falhas do que o código anterior, que foi o código feito por um. Se o sujeito não for bipolar, e o professor Alfredo Buzzardi não era, o código tem coerência. Esse código tem mais incoerências internas. Natural que seja assim. Reflexo da democracia. Ou então a gente fecha o Congresso, e aí a gente coloca numa comissão de... Comissão não funciona, não é? Mas esse código foi feito com várias comissões, e mais de 50 juristas aí contribuíram, sem dúvida alguma, para isso que a gente tem hoje positivado, e a gente tem que trabalhar. 1 ano de vigência do código já dá para mais ou menos a gente verificar aquilo que está sendo aplicado e aquilo que não está sendo aplicado. Eu venho falando que a gente vem sofrendo um processo, e eu não sei a experiência de vocês, eu venho chamando de aplicação seletiva do novo código, que é mais ou menos assim. Se o magistrado gosta do dispositivo, ele aplica, e se ele não gosta, ele não aplica. Ele não aplica. Ele não aplica porque ele ignora por completo, ok? Ou a gente consegue fundamentar tudo. Então foi isso o que não mudou. Vamos para o que mudou, porque a plaquinha já subiu lá 15 minutos. Então vamos falar do que mudou. Não mudou também a súmula 7. A súmula 7 é sensacional. A súmula 7 eu chamo de coringa do STJ. O assessor no STJ que não consegue matar o recurso, num checklist que tem 70 itens, vejam, 70 itens,
Quem monta o checklist de 70 itens é porque a última coisa que quer fazer na sua vida é apreciar o mérito do recurso. Percebe? Mas sempre tem a súmula 7, cuja redação é perfeita. A pretensão de simples reexame de prova não seja recurso especial. É isso mesmo. O problema é a aplicação que se dá à súmula 7, para dizer que o tribunal nunca pode apreciar fato. É óbvio que o STJ pode apreciar fato, porque só aplica o direito a fato. Agora, esses fatos têm que constar do acórdão. É isso que a súmula diz. Mas o STJ faz uma releitura da sua própria súmula para dizer dano moral é matéria de fato, então eu não conheço. Alimentos é matéria de fato, eu não conheço. Então, na ideia do STJ, talvez só a matéria tributária é que vai julgar, que também tem fato, mas a matéria é preponderantemente direito. A súmula 7 se mantém. Talvez o código pudesse trazer uma interpretação melhor da súmula 7, mas a súmula 7 está correta. A aplicação dela, a meu ver, que é equivocada. O que mudou? O princípio da primazia. Um princípio que, ao meu ver, tem um tripé legislativo. O artigo 4º nos traz 2 princípios, o princípio da duração razoável do processo e o princípio da primazia do julgamento do mérito da ação. A meu ver, o 932, parágrafo único, o dispositivo que impede que o relator inadmita um recurso sem antes intimar a parte para corrigir o vício. Isso é algo inédito, não é? Junto com o 1029, parágrafo 3º, que é ainda mais avançado, o 1029, parágrafo 3º, ele é a regra do 932, ou seja, uma obrigação de intimar a parte, e também uma faculdade para que o STJ e o Supremo Tribunal Federal relevem vícios que não reputem grave. É lindo o dispositivo. Eu só estou aguardando para esperar ele ser aplicado por alguém. Eu tive a satisfação de ser convidado pela professora Tereza e pelo Fred de comentar a parte de recurso especial extraordinário de uma obra, breves comentários ao novo código, justamente na parte de recurso especial e recurso extraordinário. Isso foi na virada de 2014 para 2015. Eu sempre viajo nessa época, minha esposa estava grávida nessa época. A gente ficou em Florianópolis, choveu aquela semana. Eu me tranquei em casa para escrever esses comentários, tinha muita coisa já pronta. E fiquei pensando em quais vícios poderiam ser considerados não graves. E aí me veio alguns. Por exemplo, a ausência de procuração. Hoje é um dispositivo que barra, ou seja, a súmula 115 do STJ está revogada. A ausência de uma preliminar formal da repercussão geral no recurso extraordinário, algo que na vigência do código anterior era exigido pelo Supremo Tribunal Federal, e o novo código não traz essa exigência, mas se você já tem um modelo no seu escritório com a preliminar, mantenham-na, ok? E um outro ponto ainda me veio à cabeça também, a não juntada do acórdão paradigma em recurso especial alegando divergência jurisprudencial. Até porque hoje todo mundo tem acesso, não é? O STJ, etc. Me recordo, eu muito novo, 97, fazendo estágio há 20 anos atrás, e recurso especial, recurso extraordinário. Veja um absurdo, a gente tinha que imprimir a foto do acórdão no site do STJ e mandava autenticar. Porque aquilo que estava dentro do STJ, o STJ não aceitava. Essa é a chamada jurisprudência defensiva. E é isso que o novo código pretendeu combater. Eu fiz um estudo, achei 23 dispositivos tentando combater essa jurisprudência defensiva, que eu particularmente chamo de ofensiva, porque ofende a Constituição, ofende a legalidade, ofende o bom senso, ofende cooperação, ofende a cidadania, porque coloca em xeque o tempo inteiro a relação advogado-cliente, sempre com a minha visão de que a justiça tem o consumidor final, que é o jurisdicionado. Ou seja, o CPC ele não tem que funcionar para a magistratura, o CPC tem que funcionar para o Brasil. É claro que o nosso sistema de justiça, tudo passa pela justiça. Tempestividade, por exemplo. Durante anos, o nosso Superior Tribunal de Justiça entendeu que o recurso interposto antes da publicação, ele era intempestivo. Pedro, perderam o prazo? Não, interpusemos antes. E aí perdemos.
Por quê? Porque o STJ diz que você só pode interpor o recurso depois da publicação, ainda que esse acórdão, naturalmente, esteja lá no sistema do STJ, do SAG, EPROC, EPRIC, sei lá mais o que a gente tem no Brasil. Aí vem o novo código. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo do prazo. Ah, muito bem, ponto para o código. Súmula 418 na mesma linha. A hipótese em que você tem de um acórdão a oposição de embargos de declaração de uma parte e a interposição de recurso especial de outra. Nesse caso de interposição conjunta de recursos, o tribunal primeiro vai julgar os embargos de declaração. E esses embargos de declaração, naturalmente, integram a primeira decisão. De maneira que, segundo o STJ, aquela parte que já tinha interposto o recurso especial anteriormente, após a publicação desse segundo acórdão, obrigatoriamente tinha que ratificar o recurso interposto lá atrás. Caso contrário, recurso sem objeto, recurso inadmitido. É o que a gente tem na súmula 418. Essa súmula foi revogada de forma expressa pelo novo CPC, artigo 1024, parágrafo 5º. A redação é meio ruim, mas simplesmente ela diz, no seu final, que será processado e julgado independentemente de ratificação. Posso dar uma dica? Continue ratificando. Por hora. Por hora. Por hora. O STJ, em alguns pontos, tem tido resistência a aplicar o novo código, ou só aplicá-lo a recursos interpostos depois da vigência. Ou seja, vocês ganharam, mais ou menos assim, mas aquele que interpôs atrás eu vou continuar inadmitindo. Ou seja, não mudo, não mudo, não mudo. Não anda mais? Não, não tem problema. Pré-questionamento. Pré-questionamento, junto com a súmula 7, é, vamos dizer assim, a dupla Batman e Robin para matar recursos nos tribunais superiores. E o pré-questionamento, durante muito tempo, foi objeto de algumas súmulas no STJ e no Supremo Tribunal Federal. O núcleo dessas súmulas, em relação ao preenchimento da causa decidida, e aí um parêntese, a meu ver, pré-questionamento é atividade das partes. Quem pré-questiona é a parte. Quem decide é o Poder Judiciário. O que a Constituição Federal nos traz como requisito é causa decidida. Causa decidida. A expressão pré-questionamento só existiu em uma Constituição Federal brasileira que falava que cabia recurso extraordinário quando a parte pré-questionasse violação. E aí surgiu a expressão pré-questionamento, que no final das contas virou... o nome da doença virou remédio. Mais ou menos assim. Isso no direito acontece muito. Bom, o que acabou acontecendo nesses anos todos? O STJ, assim que foi criado em 88, ele começa a dar uma interpretação para esse requisito diferente do Supremo Tribunal Federal. Em que situação? É a situação que a gente se depara todos os dias. A parte pré-questiona no início, a parte pré-questiona na contestação, nas alegações finais, no recurso nas contrarrazões, e o tribunal simplesmente ignora os argumentos trazidos. Ignora. Ignora. E aí tem a questão da fundamentação que o Código tão bem trouxe de forma esmiuçada, a meu ver. Mas vamos lá. Qual era a consequência disso? A parte tem que opor embargos de declaração. E várias súmulas diziam isso, inclusive para dizer que os embargos com o objetivo de pré-questionamento não são protelatórios. Uma trinca de súmulas, 98 do STJ, 211 do STJ e 356 do Supremo. Mas a consequência disso a gente sabe. A gente opõe embargos de declaração e vem o tribunal e diz que não diz. O Poder Judiciário não é obrigado a responder questionário das partes. Ou a fundamentação é suficiente, ou ainda aquele magistrado que quer ajudar, mas não sabe o que está fazendo, que no final do acórdão diz assim: tem-se por pré-questionados os dispositivos X, Y. Isso também não é pré-questionamento, porque não julgou. Ele, na verdade, coloca isso para se livrar dos embargos de declaração. O nosso TRF da 4ª Região está cheio de decisões nesse sentido, para impedir a oposição. Mas se vocês tiverem um acórdão em que o magistrado diz que determinado dispositivo foi pré-questionado sem apreciá-lo, é a mesma coisa que nada. É uma boa vontade para se livrar dos embargos de declaração. E aí nós tínhamos duas súmulas em relação à consequência disso. A súmula 211 do STJ era até uma súmula técnica. O que dizia a súmula, basicamente, já que eu não posso colocar para vocês aqui, não está funcionando. A súmula dizia assim: ainda que você oponha embargos de declaração,
Se o tribunal, no julgamento dos embargos de declaração, não suprimir a omissão, não há causa decidida e, portanto, você não tem recurso especial. E, de fato, você não tem causa decidida. É uma súmula técnica. Mas, desde muito, eu sempre entendi essa súmula inconstitucional. Por quê? Porque o requisito de recurso especial extraordinário está na Constituição Federal. E é o Supremo quem deve dar a última palavra sobre o que é a Constituição. O Supremo tinha uma súmula 356 que era absolutamente contrária à súmula 211. A súmula 356 dizia o seguinte, que se a parte não opuser os embargos de declaração, ela não pode interpor recurso extraordinário. Qual é a interpretação contrária ao senso dessa afirmação? Se você opuser os embargos de declaração, está preenchido o requisito da causa decidida, o que ficou conhecido como pré-questionamento ficto ou tácito, porque, de fato, você não tem ali causa decidida, mas é como se tivesse. Bom, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal foi positivado no novo Código, no artigo 1025. 1025. Aqui, a gente tem um avanço enorme em relação ao preenchimento desse requisito. Se os dois gargalos, ou os dois filtros, de STJ e de Supremo para não julgar recurso sempre foram a súmula 7 e pré-questionamento, o legislador infraconstitucional resolveu. Mas alguns autores, e vou citar um que já esteve aqui, meu grande amigo, professor Cássio Scarpinella Bueno, entende que o artigo 1025 seria inconstitucional pelo fato de ele, de alguma maneira, dar uma interpretação de um requisito que está na Constituição. Mas vejam, a súmula 211, que é do STJ, já havia fazendo isso. Inconstitucional era a súmula 211, que, na verdade, negava a aplicação da súmula anterior 356 do Supremo Tribunal Federal. Aqui também um avanço. E aí, por fim, de verdade, para a gente não atrasar os nossos trabalhos. O Código traz, de forma expressa, a fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário. Quando um acórdão é baseado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, e ambos os argumentos são suficientes para manter o acórdão, você obrigatoriamente tem que interpor os dois recursos. O caso clássico é uma declaração ou um acórdão que diz que determinado tributo ele é inconstitucional e ilegal. Vejam, se o tribunal ele acolhe os dois argumentos da defesa ou da ação declaratória, se for uma ação do autor no caso, declarando que determinado tributo ele é inconstitucional e a forma de incidência se deu de maneira ilegal, o fisco, nesse caso, obrigatoriamente tem que interpor os dois recursos. Por quê? Porque se ele não interpuser os dois recursos, aquele outro fundamento transita em julgado e ele por si só é suficiente para manter a decisão. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, que espero que esteja chegando, vai falar mais tarde, ele é do Recife, e ele fala que lá, eles dizem que o pulo do gato lá no Recife, eles chamam de jump of the cat. Esse Pedrinho, o jump of the cat aqui é verificar se os fundamentos por si só mantêm o acórdão. Vejam, ilegalidade mantém o acórdão, não tem que pagar o tributo. A inconstitucionalidade também não. Nesse caso, a súmula 126 determina que o fisco vai ter que interpor os dois recursos. Bom, o que muitas vezes acabava acontecendo? Dupla negativa de prestação jurisdicional. Dupla negativa de prestação jurisdicional. Isso também acontece, por exemplo, com o princípio do contraditório, o devido processo legal e por aí vai. Porque a gente tem um sistema em que a Constituição, de alguma maneira, tudo regulamenta e a legislação infraconstitucional também regulamenta. E aí o STJ dizia assim, eu não conheço dessa matéria, porque a matéria é constitucional. Inadmito o recurso especial. Os autos vão para o Supremo. Bom, nesse caso até já matava o recurso extraordinário já perderia o objeto. Mas vamos lá. O Supremo Tribunal Federal não conheço do recurso extraordinário, porque aqui a violação é indireta. Moral da história, o STJ dizia, eu não julgo, e o Supremo dizia, eu não julgo. Novo CPC, artigos 1032 e 1033. E aí é uma via de mão dupla. Se o STJ entender que o recurso especial que está ali, no fundo trata de matéria constitucional, o que vai fazer o STJ? O STJ vai intimar a parte para transformar o seu recurso especial num recurso extraordinário. Por quê?
Porque o recurso extraordinário ele tem um requisito a mais que o recurso especial, que é justamente o requisito da repercussão geral. Algo que o STJ já está trazendo para si. Já há um projeto de lei para que você tenha arguição de relevância no STJ, para que o STJ também tenha o mesmo tipo de filtro. Mas isso é só um projeto. Vamos ver se vai para frente ou não. Pois bem, chegando no Supremo Tribunal Federal, o Supremo aí vai verificar. Se a matéria for constitucional, o Supremo julga. Se o Supremo entender que a violação é indireta, o Supremo determina o retorno para o STJ, para que o STJ, daí sim, julgue o recurso especial interposto lá atrás. Essa dupla negativa de prestação judicial está vedada no novo Código. É mais um avanço. Acabou, Thaís? Bom, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.